Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira Médica e hoje o episódio é muito especial. Estamos aqui com a doutora Isabela, médica dermatologista, minha grande amiga aqui de Salvador. Salva a gente, salva muito minha mulher lá, minha mulher que não aceita. Verdade, João. Mas, Isa, muito obrigado por ter aceitado esse convite para a gente falar um pouco sobre sua especialidade tão legal aí, que é a dermato. Inclusive, João, antes da gente entrar aqui no assunto que interessa, você falou sobre a sua esposa e você está dentro de uma minoria da população, porque foi você que levou a sua esposa. Geralmente as esposas vêm escondidas, então você é diferenciado. Eu só não vou mais porque, meu Deus do céu, aquele negócio dói demais, mas tá tudo bem. Não, não, não dói nada. Ser Bom, bonita dói, ser bonita dói. não, eu vou ficar feio, deixa eu feio. Brincadeira. Não, feio você não fica. Mas, na verdade, é homem que tem esse problema, né? Porque eu pergunto pra Bia, não dói nada, pra mim, não sinto nada. Pô, Bia, não é possível, como é que você e eu faz a mesma coisa e eu sinto uma coisa, você sente outra, não é possível. Então, acho que eu que sou frouxo mesmo, então tá O tudo bem. homem tem um limiar de dor menor um pouco. Bem menor, cara. Bom, mas Ok, vamos... que jeito sutil de falar, né? Mas vamos lá. Isa, a gente está aqui para saber um pouquinho da sua experiência como dermatologista, mas também para trazer um pouco de panorama no Brasil, assim, para os alunos que assistem a gente, que estão ali na graduação ainda de medicina e querem decidir se vão fazer dermato ou não. Muitas pessoas gostam, mas às vezes tem um receio do mercado. Então a gente quer saber sua opinião. Vamos começar com a experiência dela, né, João? Como que decidiu por dermato durante a graduação? Como é que foi esse processo? Isso. Aí a hora de você se apresentar para a galera. Conta um pouquinho da sua história. Eu sou a doutora Isabela Pimenta, dermatologista, e essa é uma pergunta que eu já respondi em algumas outras entrevistas e podcasts que eu colaborei. É, eu costumo dizer que eu não sei em que ponto eu escolhi a especialidade ou a especialidade me escolheu. Então, existem colegas que têm um ponto muito marcante. Ah, eu escolhi a especialidade de psiquiatria porque eu passei por uma experiência pessoal que me transformou, ou porque eu tive um parente que passou por uma situação dentro dessa especialidade, que essa especialidade salvou a vida deste parente. Eu não tenho esse marco, uma coisa tão, fixa, assim, olha, a partir deste dia, né, o dia X lá da Normandia, eu decidi fazer dermatologia. Não tenho. Foi uma coisa, assim, muito natural, não foi a primeira especialidade que eu pensei em fazer, né, quando eu entrei na graduação de medicina, pensei em fazer diversas outras especialidades, isso quem, estudou comigo durante a graduação sabe, foram diversos pensamentos, pensei em fazer cardiologia, pensei em fazer neurologia, pensei em fazer clínica médica e ficar ali. Pensei em fazer endocrinologia, muita endocrinologia forte durante um tempo. E daí comecei a ter um olhar lá para o final da faculdade para a dermatologia. Participei ali de algumas experiências dentro da dermatologia clínica, que foi onde eu comecei muito forte na dermatologia clínica. Fiz a especialização na Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador, no Hospital das Clínicas. E durante esse processo, eu me apaixonei muito pela doença. Então, isso nem todo mundo sabe também. As pessoas pensam que eu já entrei focada na estética e que desde o começo eu desenvolvi isso. Sim, desde o começo eu desenvolvi um pouco disto, mas não em full time como eu faço hoje. Entendi. Então você foi picada pelo bichinho ali da patologia primeiro até, né? Sim, sim. Massa, muito bom. Eu tenho algumas especialidades que eu tenho uma visão que são muito interessantes, porque elas dão muitas possibilidades de atuação. Rádio é uma delas, eu acho que Uhum. cirurgia plástica e dermatologia também é uma delas. Quando eu falo de possibilidade de atuação, é exatamente que você entra ali, você faz o que você achar que você deve. Por exemplo, o cirurgião plástico e o dermatologista, eles podem trabalhar com só estética, só patologia ou fazer os dois. Então, eu gosto muito quando uma especialidade te dá várias possibilidades de atuação.
quando dá procedimento, atendimento, cirurgia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Dermato, inclusive, eu não vou dizer que eu considerei muito na minha época fazer, porque não é verdade, mas com certeza era uma das áreas que eu sempre vi como entre as melhores opções assim de se fazer, né? E sempre foi extremamente concorrido, inclusive esse da UFBA aí, não sei se era uma vaga ou se era duas vagas, a sua época era assim também? Não, não. Na minha época eram 4 vagas. Ah, Não existiu esse momento de uma vaga, então mas eu tô existiu um momento de confundindo. 2 a 3 vagas, sim. Ah, Dermatologia, nessa época em que eu prestei concurso, estava entre as 3 especialidades mais concorridas. Era dermato, anestésio, já era muito concorrida também, e a radiologia. a rádio, minha filha, rádio é top, é porque o povo tá com medo da inteligência artificial. E Bom, é engraçado que durante essa época que a gente estuda para concurso, às vezes a gente nem conhece as pessoas, mas são sempre os mesmos nomes que se repetem ali, concorrendo a essas vaguinhas preciosas, né? é, Isso é engraçado. como foi a residência de dermato, Isa? Como é ser residente de dermatologia? A residência de dermatologia é uma residência pesada. Tá? Eu sei que hoje a gente tem, além do ingresso da residência médica por concurso, também temos várias pós de dermatos muito boas e que também são puxadas, tá? Então, o universo dermatológico é um universo muito grande. É um ledo engano achar que a dermatologia é uma especialidade superficial. Nós temos um universo imenso de patologias que precisamos entender para que a gente possa, sim, oferecer um bom tratamento dentro do nosso consultório. Então, exige estudo, exige horas de dedicação com o paciente, porque não se aprende só no livro, né? Eu acho que nenhum ofício se aprende só no livro, mas existem algumas atividades em que a gente precisa de mais prática, né? Talvez a dermatologia ela seja um combo mesmo de tudo, de prática, de livro. Quando a gente vai para uma especialidade como a rádio, como a sua, é possível se distanciar um pouco da prática, no sentido que você consegue só ali com imagens, né, ir estabelecendo mapas mentais do que diagnosticar através do encontro com a imagem. Já a dermatologia, ela requer o encontro com a imagem, mas também, muitas vezes, o encontro pessoal com o paciente. Então, a dermatologia ela não é só visual, como muitas pessoas imaginam. A dermatologia, muitas vezes, a gente precisa pegar na lesão, né? Então, vendo a lesão, ela pode parecer uma coisa, numa foto, por exemplo. É possível até a medicina, né? Na dermatologia, sim, é possível, mas em algumas situações é preciso tocar na lesão e ver pessoalmente, pois a imagem pode induzir a erro. Perfeito. E dá uma dúvida, João, aqui. Da residência, Isa, tem que fazer dentro dela um ano de clínica, né? Como é que funciona? É assim ainda? Sim, sim, o ingresso é o ingresso direto, como a gente chama, já há muitos anos, né? Antigamente não. A gente tinha que fazer a residência de clínica médica e depois prestar a subespecialidade em dermatologia. Já há muitos anos que o ingresso é direto, a gente presta o concurso, a residência médica, entra, faz um ano de clínica médica e depois desse um ano seguem 2 anos específicos para dermatologia. Entendi. Bom, o que você considera. Não, não vou chegar nessa parte, não, que essa parte é mais polêmica, vamos deixar para o final. Gostamos Dentro, de polêmicas, pode. da dermatologia, terminei a residência. Como é que funciona isso? Geralmente, tem muitas que são assim, né? Muitas áreas, como a própria rádio, tem opções de sub para se fazer, embora não seja obrigatório. Dentro da dermato, como é esse mercado? É obrigatório? Tem sub? É obrigatório fazer? Não é obrigatório? Como é que funciona essa lógica? São os 3 anos e tá todo mundo vai, ou você tem algo a mais ali? Por enquanto, nem estou falando da estética, porque eu acho que estética é um negócio que você tem que fazer curso o tempo todo para o resto da vida, né? Mas, e essa parte do restante da dermato? Vocês geralmente fazem um R+, alguma coisa? Como é que é isso? É uma pergunta 2 em 1, né? A sua primeira pergunta é se
é necessário, se é obrigatório fazer ao final? Não, não é obrigatório. Mas, sim, existem subespecialidades. Então, ao fim da residência de dermatologia, se você se identifica mais com a parte de tricologia, o que é isso, cuidado com o cabelo, você pode fazer, né, depois um fellow, alguma coisa específica em cabelos. Mas isso não é obrigatório, João. Entendi. E é mais, de fellow, é mais tricologia ou tem outras opções? Ah, não, tem diversas opções. Se você quiser, você pode se especializar em unha. Eu sou um dermatologista que cuida de unhas. Eu só quero cuidar de unhas. Se alguém quiser fazer um tratamento do cabelo, eu não quero, eu só quero fazer unhas. Você tem essa liberdade. Se é interessante ou não no mercado, isso é uma coisa que cada um, na sua experiência particular, vai descobrir. Mas você pode sim fazer essa subespecialização e focar nesse nicho. Então, tem pessoas que fazem, por exemplo, hanseníase. Tá? Hoje em dia, menos, porque, graças a Deus, é uma coisa que a gente tem menos diagnóstico, né? É uma doença, embora não seja pouco, tá? É importante dizer isso e frisar, principalmente aqui no nosso meio. Mas a cada ano nós temos menos diagnóstico de hanseníase e também mais pessoas tratadas. Mas já houveram dermatologistas no passado que decidiram ser especialistas em hanseníase. Então, eu tenho meu consultório, eu só atendo esse público-alvo, que é o público que precisa de tratamento para hanseníase. Por outro lado, eu sou uma dermatologista que me encantei na doença do vitiligo, né? Que é uma doença em que o melanócito, a célula produtora de melanina da pele, da cor da pele, ela vai morrendo. Então, vai produzindo aquelas manchinhas brancas, né? Que é da falta da melanina. E às vezes o vitiligo ele pode ser bastante extenso. Se eu me apaixono por essa doença, eu posso ser uma dermatologista que cuido especificamente de vitiligo. Então, eu vou focar nisso, eu vou ser a melhor do Brasil em tratar vitiligo e não vou fazer nada a mais dentro da dermatologia. É possível, sim. Mas, no geral, os dermatologistas cuidam de um pouquinho de tudo, no geral. A maior parte dos dermatologistas querem, desejam manter esse ambiente amplo em que eu posso fazer clínica, cirurgia ou estética, tá? E tem alguns que acabam migrando mais para uma coisa ou outra, mas de uma forma geral não fecham tanto o funil, tá? É muito difícil a gente ter uma pessoa, eu só cuido de vitiligo. Eu só cuido de unha, porque realmente é um funil muito apertadinho. Mas nós vemos com uma maior frequência dermatologistas que se especializam em doença ou que se especializam em cirurgia, né? Eu sou uma dermatologista focada em cirurgias pequenas, dermatológicas, retiradas de tumores de pele, etc. Ou eu sou uma dermatologista que cuido prioritariamente da estética, que foi um movimento que aconteceu comigo ao longo dos anos. Então, já há alguns anos, eu sou uma dermatologista que tenho 99% dos meus atendimentos focados em estética. E aí, mais uma vez, aquela história de eu não sei até que ponto eu escolhi ou eu fui levada a esse Né? ambiente. Mas eu acho que uma coisa vai levando a outra mesmo, até pela Vai. forma como você trabalha, que eu vou puxar esse gancho. Só quero saber se Marcelo quer perguntar alguma coisa. Não, era isso mesmo. Se a maioria faz alguma coisa específica ou não. Porque, por exemplo, na ortopedia, que é a minha especialidade, todo mundo faz um R4, um fellow, depois de ser ortopedista, ou ele Ah, vai é? para ombro, ou ele vai para quadril, ou ele vai para joelho, né? Mas eu entendi que na dermato a maioria fica com esse leque mais amplo, né? E pelo que eu É vi, verdade, a ortopedia ela é muito ampla também, né? Então, dificilmente um ortopedista vai conseguir cuidar de todas essas juntas, né? Problema de não, junta ninguém aguenta. no geral, as especialidades são muito assim. A própria rádio, embora Sim. sejam 3 anos, é muito mais comum. Assim, muitos radiologistas. Existe uma tendência do radiologista ir para uma sub-área. Eu não sabia que a dermato tinha essa tendência de mais, entre aspas, generalista. E isso é importante que as pessoas Sim. saibam. Por quê? Porque às vezes o cara realmente quer ter uma formação que se resolva em menos tempo. E a dermato talvez seja uma excelente opção para ele, de uma especialidade muito legal, que tem uma. Aí eu vou te perguntar, óbvio, né? Mas que eu acho que tem uma qualidade de vida e retorno interessantes, e que você não vai passar 5 anos estudando como uma outra especialidade cirúrgica provavelmente vai acabar fazendo isso com você.
Bom, o que eu ia te perguntar Mas aí? são coisas diferentes, eu entendo, né? Não tem essa obrigatoriedade, né? É necessário que se faça uma subespecialidade dentro desse universo, mas se, por exemplo, eu quero me especializar na estética, aí já é uma coisa muito à parte, porque durante a residência nós não recebemos esse treinamento. Então, se eu quero fazer a estética, eu não posso fazer a estética com o conhecimento, com a bagagem que eu recebi durante a residência. Eu não faço essa viagem, sabe? Sim. Não tem como viajar com essa bagagem. Vai ter que fazer Seria curso pra como, caramba aí para. E a parte seria técnica, é como, por curso todo ou exemplo, é tipo pós? não entendi. Você, por exemplo, como é essa jornada do dermatologista que está na residência ou terminou a residência e quer aprender estética? Porque quem faz pós de dermato, eu imagino que já esteja uma coisa misturada ali, vai aprendendo uma coisa e a outra. Mas e o cara que fez a residência, como é isso? Ele sai, ou ele durante a residência já vai começando a fazer, ou ele entra numa pós só de estética depois? Ou Como é só que é essa cursos, virada? né? Eu vou te corrigir um pouquinho, João. Mesmo a pessoa que faz a pós, ela não sai pronta para o universo da estética, tá? Ah, Então, tanto o residente da residência por concurso público, que vai para uma escola tradicional, num hospital, aprender a dermatologia quase que em full time, voltada para a patologia, como as nossas pós que a gente tem hoje, que muitas são excelentes, elas não conseguem dar essa bagagem para que você consiga imediatamente ir para o mercado de trabalho. Então, o mundo da dermatologia estética é um mundo muito complexo e que se renova muito rapidamente. imagina. Então, de uma forma ou de outra, vai ser necessária a realização de diversas atividades extras, né? Então, você vai fazer cursos, você vai para congressos voltados para essa parte da dermatologia, e isso, eu vou te dizer, nunca acaba, e também eu não posso falar, tem uma duração pré-estabelecida, não tem, tá? Você vai passar um, dois... Não, você está apto a fazer a estética, mas apesar de estar apto, você não entrega aquele resultado que o paciente vai cobrar de você, tá? Então, desmistificando, né, o que muita gente acreditava no passado, de que a parte estética seria o mais simples, o mais fácil de fazer, na realidade, eu posso garantir para vocês. A parte da patologia, no início, assusta, porque a gente não vê nada da dermatologia na faculdade, em geral, né? É uma coisa muito pequenininha. Daí, quando a gente entra naquele universo de doenças novas, de medicações novas, é um pouco assustador, mas a gente pega aquilo muito facilmente. Então, já no primeiro ano de dermatologia, a gente já conhece bastante do universo de patologias. Já na estética, é um mundo que sempre se renova. E vão surgindo novos produtos, vão surgindo novas coisas, vão surgindo tendências também que a gente precisa filtrar, né? Então, eu vou te dizer, para fazer a dermatologia estética, você tem que se aprimorar muito além da sua formação já, ou em pós, ou em residência tradicional. Show de bola. Então, já sabe que se você não gosta de estudar, não faça dermato achando que você não vai precisar estudar porque é estética. Né? Fica Não vai sabendo que você vai nessa. ter que estudar pra caramba. Se quiser É, estudar menos, não vai por aí, Isa, não. duas perguntas. Marcela, me interrompe aí, que você sabe que eu falo demais, qualquer coisa, né? A primeira pergunta é o seguinte: eu vejo que você faz um trabalho de rede social muito legal, eu vejo que você grava seus procedimentos, você posta lá, eu acho muito bacana isso. Obviamente, entendo a importância de rede social, mas eu queria te perguntar primeiro, se você fosse dar conselhos para a residente Isabela, quais conselhos seriam esses? Fazer mais rede social, já começar, não, faz isso, vai por aqui. Quais conselhos você daria para você residente de derrota? A gente tem que fazer essa, a gente tem Você que é fazer essa pergunta, dermatologista. Marcelo. Todo podcast, né? Qual conselho você daria para você residente Dermatologia. lá atrás? Então, primeiro é isso. E a segunda os prós e contras da dermatologia. O que você acha que a pessoa deveria pensar duas vezes antes de fazer a especialidade? Não, aquilo que realmente as pessoas às vezes não param para pensar e que é um desafio.
e aquilo que você mais gosta na sua especialidade, ou o que você acha que é a principal vantagem as principais vantagens da sua especialidade. Tá, primeira pergunta, o João gosta de perguntas casadas, né? Você gosta de casar, né, João? Tá bem casada, é isso mesmo. Olha, a primeira pergunta é uma pergunta muito interessante, ainda mais falando da minha experiência pessoal, né? Então, a primeira pergunta do João, para quem esqueceu, foi: se eu pudesse dar um conselho para minha eu do passado, enquanto residente, o que não fazer ou o que fazer, não é? Primeiro, o que não fazer? Não engravide, como eu engravidei na residência, tá? Na Porque residência, isso não sabia, né? dificulta muito as coisas para você. Não é proibido, é lícito engravidar na residência. Mas vamos falar de verdade, porque o intuito do podcast é falar a verdade, né? Para Exatamente. facilitar a vida de quem está passando ou vai passar por esse processo. Eu não recomendo que façam como eu fiz e engravide na residência, porque isso é um fator complicador. Não é que uma criança seja um fator complicador, mas a gravidez, não romantizando, é um período muito complexo. E engravidar nesse período vai fazer você parar por um tempo a sua residência, vai atrasar a sua residência e vai fazer você gastar uma energia muito maior do que gastaria postergando um pouquinho esse projeto, que vai ser realizado depois em algum momento, tá? Então, se eu pudesse dar esse conselho para minha ex Pra vida você. de residente, né? Ou para alguma residente que se identifique comigo nesse momento que eu estou falando, seria esse cuidado com a questão dos planejamentos ou dos maus planejamentos, né? Porque assim, na minha cabeça, eu vou contar para vocês uma coisa curiosa, tá? Que é uma coisa da minha intimidade. É, a minha gravidez, ela não foi não planejada, ela foi planejada, mas ela foi mal planejada. Qual que era o planejamento? Como há muitos anos eu já fazia o uso do contraceptivo e ficava sem ovulação. Então, na minha concepção, até isso faz sentido, de uma forma científica, eu iria demorar muito tempo para voltar a ovular, né? Isso faz sentido, né, João, para a gente que estuda. Então, ali um ambiente em que não há ovulação durante muito tempo, a supressão do eixo, eu vou demorar a voltar a ovular. Claro, óbvio. Suspendi o anticoncepcional. No primeiro mês que eu suspendi o anticoncepcional, eu não menstruei, mas eu ovulei. Eu namorava à distância Meu Deus. e mesmo assim eu consegui engravidar no Isso. primeiro mês de suspensão do anticoncepcional. A minha concepção é que, como iria demorar, no momento em que eu engravidasse, eu já teria terminado a residência. Eu estaria pelo menos aí com barrigão, mas teria terminado a residência. Então ia ser perfeito. Terminaria a residência e teria o baby, tá? Mas as coisas não são sempre científicas como a gente acha, né? Cuidado com os maus planejamentos também, tá? E com a falta de planejamento, que tem gente que vive a vida louca, deixa a vida me levar e tudo bem. Isso dificulta, tá? Uma coisa que eu acho que eu fiz muito certa na minha residência foi realmente querer buscar, correr atrás de todo momento que eu perdi. Então, quando eu voltei ali no meu puerpério, quando eu pude voltar, eu paguei todas as minhas horas, me dediquei. Foi muito difícil, porque a privação de sono ela é terrível no pós-parto, mas a dedicação ela existiu. Então, eu aconselho, quem quiser ser um bom profissional, tenha dedicação. Essa é a primeira pergunta. Como eu já deletei um pouco a segunda, prós e contras, né? Faz contas. Prós e contras. Toda profissão tem, né? Coisas boas e coisas ruins. Então, quais são as coisas boas? É uma especialidade, como o João já falou, que tem uma ampla gama de atuação. Você pode ser clínico, você pode ser só cirúrgico, você pode atuar só na estética, então você pode flutuar entre uma área e outra também, se quiser. Isso eu considero uma grande vantagem, até porque, com o passar dos anos, a gente pode, sim, ter um pouco de tédio, né? Nós somos seres humanos, então a gente começa com aquele todo vapor, né? Eu amo isso que eu faço, que legal, que maravilha, eu estou feliz. Passam-se 10 anos e você já fala assim, poxa, eu estou ficando um pouco entediada disso.
E para onde que eu vou agora? Se é uma especialidade que tem, né, esse misto de atividades, você dentro da sua especialidade, sem precisar recorrer a uma nova especialização, você pode mesclar, tá? Eu acho que isso é uma grande vantagem. E a outra vantagem também é que traz uma estabilidade, né? Você pode, dentro do seu consultório, exercer a sua profissão, sem, por exemplo, a necessidade de plantões, porque os plantões, eles realmente massacram, principalmente os noturnos, tá? Caindo mais uma vez aí na questão da privação de sono, que a gente já sabe hoje em dia que é uma das coisas que mais produz doença mental, é a privação de sono. Isso é uma outra vantagem muito interessante, tá? Desvantagem, como é uma especialidade que eu gosto muito, eu tô com um pouco de dificuldade, assim, é na real mesmo, viu, gente? Ah, Eu então não tô eu vou querendo... fazer uma Vai ter sugestão. que todo mundo fazer dermato porque não tem desvantagem, então. Né? Talvez, Então, talvez muita eu não tô gente. querendo varrer a poeira para debaixo do sofá, não. Mas, ou talvez eu tenha que pensar um pouquinho para saber em desvantagens. Olha, Talvez da minha... outras profissões que estão pegando um pouco da parte da estética, o que você acha? Isso é um problema? Isso é um problema, até um certo ponto pode ser um problema, sim, porque não só pelo pensamento de que existe uma população que faz o seu trabalho, mas principalmente porque dificulta a sua vida. Como assim? Né? Se existe um público para profissionais não capacitados ou que não são especialistas na área, tudo bem, isso não necessariamente vai ser um problema para você, tá? Você pode atender um outro público que não se incline a essa questão. Mas você vai, em algum momento, como especialista, atender complicações de não médicos e não especialistas, que às vezes isso sim te gera um grande problema. É difícil tratar complicação quando a gente não sabe o que foi feito, né? E às vezes pode ser até não só difícil, como impossível, tá? E às vezes também pode ser não só difícil, como você fica com o problema para você no final. Como eu já tive assim o desprazer de saber de uma história de um colega que auxiliou uma paciente que tinha feito um procedimento X de olheiras, teve complicação. Daí esse colega dermatologista auxiliou retirando o produto que estava em excesso, num plano de aplicação muito superficial, com um produto também não adequado para a área. E ao remover esse excesso de produto, o que aconteceu? Se a gente tem uma pele assim extremamente fina, como é essa pele da pálpebra, ela tá cheia de produto ali, né? Formou uma bolsa grande. Daí você tira aquele produto todo. A pele fininha ficou flácida. Daí este colega foi processado por conta de aumentar a flacidez na área da pálpebra. Meu Deus, Tá? velho. Eu vou te dizer qual é a desvantagem de ser dermatologista. A desvantagem de ser dermatologista é você ter que lidar com esse tipo de gente. Porque, infelizmente, cara, tem pessoas que, cara, são muito insuportáveis. Que De negócio é paciente, você esse? fala, né, João? Hã? Paciente, você João. fala. O tipo de Não, paciente. não. Tem pessoas que têm uma índole ruim. Tipo assim, pô, você tá ajudando uma complicação. E ao invés da pessoa te agradecer, falou, ô doutor, pô, que pena que aconteceu isso, como é que a gente pode fazer para resolver? Não, faz Não, processo o cara que ajudou ela a resolver o é. problema. Rapaz, O que, na verdade, não é uma complicação, né? É óbvio que vai ter um momento ali, e um momento que de muitas vezes é de transição, para que essa pele retraia, né? Uma mulher, por exemplo, ela é engravida, fica com aquele barrigão enorme. Quando ela vai ter o neném, aquele barrigão vai encolhendo e vai ter uma flacidez. Tá? Ao longo do tempo, a depender do que seja feito também por essa mulher, essa pele vai retraindo, essa flacidez vai melhorando, né? Mas, para que isso melhore, é necessário que se faça algo para melhorar também. Então, existem procedimentos, hoje em dia, graças a Deus, muitos recursos tecnológicos que ajudam na retração de pele. Então, se esse paciente entende esse processo e começa também a tratar essa flacidez, isso seria o ideal, né? é. Mas é realmente bom. O, O o João que eu, ele me deu uma ideia do que falar a respeito da desvantagem da área dermatológica dentro do universo que eu mais vivo, né? Que é o da estética. A desvantagem está aqui. Como assim está aqui? Está na expectativa do paciente, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, porque a depender do que
o seu paciente, né, pensa que vai acontecer com ele, de repente aquilo ali é a receita para o fracasso, tá? Se eu atendo uma paciente que quer, de repente, rejuvenescer 20 anos e ela rejuvenesce 10, você há de convir comigo que rejuvenescer 10 é maravilhoso. Mas ela não queria 10, ela queria 20, tá? Então a conta Sim. não fecha. Aí ela não vai ficar satisfeita, né? Não fica. Tem uma coisa que eu acho, para mim, o maior problema de áreas como cirurgia plástica e dermatologia, você me disse se você concorda. Na medicina como um todo, a gente tem a obrigação de meios, né? A gente tem a obrigação de fazer o que é possível para determinada situação. Estética, na parte de cirurgia plástica e na parte de dermática, acho que são as duas que lidam com estética, não sei se tem mais algum, não me lembro. Existe pelo código de ética, uma obrigação de resultados, ou seja, exatamente, você tem a obrigação de entregar o resultado que você falou que o paciente vai ter. E aí, se você não tem um termino de consentimento livre e esclarecido, dizendo exatamente o que você está falando que esse paciente vai ter ou não vai ter, você corre um sério risco de ser processado e perder o processo. Porque essa obrigação de resultados é algo próprio da parte estética da coisa, né? Eu Mas vou discordar de você, tá, João? Vou é, discordar sumariamente de você. Não existe obrigação de resultado, tá? A medicina, seja cirúrgica, né, a cirurgia plástica ou a medicina estética minimamente intervencionista, ela não tem obrigação de resultado. É claro que tudo será feito, todos os esforços serão feitos para que o resultado seja o melhor possível. Mas ninguém pode garantir que o resultado seja 100% e nem muito menos aquele que está dentro da cabeça do paciente, tá? Então, isso aí eu vou discordar sumariamente de não, mas você. você, mas eu Me entendi o que permita você a está falando. discordância. Entenda, a gente não está discordando no mérito da questão, nós temos acordo no mérito da questão. Agora, eu preciso checar, porque até onde eu me lembrava dessa parte de estudo de ética médica, existia essa diferença entre as áreas de atuação ligadas à estética ou não, né? E quando eu falo assim, obrigação de resultado, é o termo que se usa juridicamente para dizer assim, ó, nessa parte de estética não é suficiente só fazer, se você não o que ele tá falando, se você não alinha muito bem o que você vai entregar, porque uma vez que você alinhou o que você vai entregar, teoricamente você teria que entregar. Mas, mais uma vez, eu posso estar desatualizado. Isso aí era da época da Sim. faculdade, quando eu estava estudando ética lá com o Bruno Gil, não sei se o Bruno Gil foi seu professor lá, eu me lembro dele falando essas coisas lá, mas eu nunca parei para eu mesmo ir estudar isso, né? Então, me reserva meu direito de estar errado aqui, tá, galera? Mas no mérito da questão, óbvio, cara, você vai fazer o que está ao seu alcance, cada organismo vai reagir de uma Perfeito. forma, só que, óbvio, você vai fazer uma cirurgia, qualquer que seja ela, ou procedimento, é importante, eu recomendo altamente que você tenha um termo, o paciente assine o termo, que ele conhece os riscos daquilo, que não necessariamente vai ser o que ele está pensando e tudo mais, para você poder se proteger. O termo ele é fundamental. Ninguém pode trabalhar dentro dessa parte de cirurgia plástica ou medicina estética minimamente intervencionista sem termo de consentimento, tá? Inclusive no termo reza tudo isso que você estava falando, né? Reza que todo esforço será feito para que os resultados sejam os melhores possíveis, porém não existem resultados 100% previsíveis. Cada organismo vai desenvolver uma certa reação a um produto. Nem sempre o resultado estético não alcançado é um resultado estético que não foi bom. Às vezes é só uma questão de alinhar expectativas. Então, complicações podem ocorrer com boas pessoas, inclusive, com pessoas muito capacitadas, né? As complicações, elas não acontecem só com pessoas que não são especialistas ou que não sabem o que estão fazendo, porque a gente sabe, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que existem variações anatômicas, tá? Então, o que está no livro, como sendo ali 90% das vezes, a artéria corre por essa área, às vezes tem um indivíduo que tem uma variação anatômica, né? Olha, imagina, se existe uma pessoa no mundo, mais de um, que tem o coração do lado direito e não do lado esquerdo,
Você imagina, né, uma pequena variação anatômica ali de um vaso ou estrutura nervosa, né, de um nervo. Enfim, não somos deuses, né? Essa obrigatoriedade de resultado, ela não é exigência, né? Mas, claro que, se você não entrega resultado ao seu paciente, então você não gera desejo. Imagina um dermatologista da parte estética que não gera bons resultados. Os pacientes não saem satisfeitos. E o Né? Não início vou da fazer carreira, propaganda para outras pessoas. Olha, eu estou assim, ou outra pessoa percebe e pergunta: o que você está fazendo? Se você não gera resultado, você não tem sucesso na sua área de atuação, tá? Então, mesmo que você não tenha a obrigação de entregar aquilo que está ali na expectativa do paciente, se você não se aproxima disso, né, além de tecnicamente desenvolver ali formas de fazer um bom trabalho, também desenvolver formas de entender qual é a expectativa da pessoa naquele tratamento, então realmente vai ser difícil construir uma carreira de sucesso dentro dessa especialidade, o cirurgião plástico também. Vou aproveitar o gancho aqui, que tem uma dúvida que os meninos mandaram. O que já pode ser É feito? ao vivo essa transmissão? Não, é Não. gravado. Mas a gente pergunta na caixinha antes dúvidas para as especialidades. Boa. Aslan, se quiser cortar depois dessa parte, pode, tá? Não corta não, Aslan, deixa aí. Isa, o que ele pode fazer, ou ela, se tiver na graduação ou na residência, já pensando no mercado de trabalho, no sentido de marketing mesmo? Ah, Aí verdade. você aproveita e fala o seu Instagram para os meninos entrarem e olharem. Isso foi uma coisa que o João induziu, né, a que eu falasse sobre, e depois eu acabei falando e esquecendo de comentar. Eu acho muito importante, gente. É uma coisa que eu faria diferente durante a minha especialização, se já tivesse esse olhar atento para a questão do marketing, propaganda, o uso das redes sociais, né? Talvez não só o Instagram, como hoje a gente tem outros canais, como o próprio YouTube, agora está muito na moda a questão dos podcasts. Então, o que eu sugiro? O quanto antes. Faça. Faça o quanto antes, porque a partir disso você vai poder passar um pouco da sua experiência, por mínima que seja, né? Algumas pessoas falam assim: ah, mas eu não terminei ainda a minha especialização, como que eu vou passar a minha experiência? Você tem experiência da sua especialização. Então, a mínima experiência que você tem, você já vai passando, você vai fidelizando pessoas que gostam da sua forma de falar, do seu jeito, tá? E todo mundo vai ter. Tanto pessoas que te admiram, como pessoas que te odeiam, né? Então, os haters estão aí, todo mundo tem. Não adianta, viu, João, você falar que você não tem hater nenhum. não tem é pouco. Porque se você não tem, você não sabe que não tem. Você apenas está ignorando a existência deles, mas existem, né? Isso é normal e não é uma coisa da gente levar como algo pessoal, nem muito menos algo que vá desestimular esse processo, porque é um processo que sim é extremamente saudável. Muitas pessoas não começam no digital, no marketing, pelo medo do julgamento, mas o julgamento ele virá se você estiver no marketing digital ou em outros marketings, ou se não estiver, tá? Então, eu aconselho sim iniciar nesse mundo o quanto antes, porque isso ajuda a divulgar o seu trabalho, a forma como você pensa, tá? A forma como eu penso a dermatologia estética é de entregar resultados naturais. Eu gosto de resultados naturais, eu não gosto de nada over. Isso seleciona os meus pacientes, tá? Isso tira do meu consultório pacientes que querem resultados que não estão alinhados com a forma como eu trabalho, tá? Então, isso também é uma seleção natural, naturalmente artificial, pelo marketing digital. Façam, tá? Só façam. O meu Instagram é o @IsabelaPimentaDermato. Quem quiser pode acessar. Isabela com E L só, né? Isabela com S e com L só. Pimenta, que é o meu sobrenome, tudo junto, Isabela Pimenta Dermato. Ótimo. E você está com um projeto novo recentemente? Não sei qual que você fala, mas São você fala muitos, de né? ensino? Não sei, O projeto. você só perguntei. O que que você Sempre quiser. a gente tem projeto, né? Então, eu tenho um projeto de ensino, João, não sei se é esse que você fala,
Não é tão novo assim, eu já tenho, vai fazer 3 anos nesse projeto. 2 anos e alguma coisa. E nesse projeto eu ensino colegas médicos, né, médicos e médicas, que querem se aprofundar nesse universo da medicina estética. Então, eu tenho cursos voltados para médicos, para desenvolver habilidades manuais e também um senso crítico dentro do universo da estética médica. Massa. Procedimentos injetáveis, né, toxina botulínica, preenchedores, né, que ficou vulgarizado como harmonização facial, dentro do contexto da harmonização mesmo, os bioestimuladores de colágeno, o que há de mais novo na terapia regenerativa, que é uma coisa que nem todo mundo conhece, as tecnologias, tudo que abraça esse universo da dermatologia estética. Eu tenho cursos para esse público, tá? Não sei se era isso que você queria. Né? Tem mais uma Também. coisa aqui, né, João, que a gente tem que falar para o pessoal, os Sim, acadêmicos. era isso que eu não queria esquecer de perguntar. É. Mas, assim, ó, a pergunta que eu vou fazer, não fala o seu, porque senão você vai enviesar a galera, todo mundo vai querer fazer dermato, tá? Mas, na média, assim, o que um dermatologista espera da carreira dele em termos de remuneração? Poxa, terminei a residência mais ou menos, depois de uns anos, como é essa progressão financeira do dermato no geral, assim? Eu nunca vou ser uma pessoa que vai passar o pano para que se faça uma imagem absolutamente perfeita de nada, né? Então, vocês já viram, eu falei sobre a minha gravidez de um ponto de vista que não é todo mundo que fala, né? As pessoas omitem muitas informações. É tudo fantasia. Não é tudo fantasia em praticamente nada na vida. Eu acho que nada na vida é uma grande fantasia. Você pode, sim, desfrutar do que há de lindo em cada momento da sua vida, mas sabendo que tudo tem 2 lados. E nada vai cair de paraquedas na sua vida. Então, nenhum profissional, por melhor que seja, eu sou excelente, então eu vou chegar no mercado ganhando 100 mil reais. Não vai. Tá? Daí a gente pode abrir um parêntese. Você quer que eu fale de bruto ou líquido? Líquido para facilitar? Não, a produção, porque o bruto que você fala versus líquido seria o quê? O imposto, o desconto do imposto? Bom, a Para minha manter a carreira. especialidade, a parte da estética, ela tem uma diferença muito grande entre o faturamento bruto e o líquido, já que os produtos utilizados, eles são muito caros. Então, o Não, que você líquido. fatura bruto é muito diferente do que você Não, fatura não, líquido, Não, tá? não, fala líquido. líquido, então. Fala líquido. Não vai enviesar. Bom, então, eu vou falar o que eu faço hoje, né, em 99% do tempo, que é a estética. O médico que fizer a estética médica vai ganhar no início por volta ali dos 20 mil reais líquido, tá? Então, tem uma rentabilidade legal, sim, pensando numa questão de bate-pronto, mas para isso precisa também esforço, tá? Não é que vai ganhar 20 mil de bate-pronto sem esforço. Não, não vai, tá? E que esforço é esse? Tem que haver resultado, que foi uma coisa que a gente falou lá atrás. Tem a obrigatoriedade de entregar resultado? Não, mas se você quer ter sucesso, você precisa entregar resultado. Senão, você não vai constituir uma clientela, tá? Então, isso é a primeira coisa. E captação de pacientes. Se ninguém sabe que você existe, então ninguém te procura. É aquela velha máxima lá do marketing, né? Quem não é visto não é lembrado. Precisa ser visto para ser lembrado e ser procurado. E precisa manter bons resultados para que continue sendo procurado, porque senão logo deixará de ser. É, tá? Então, tá, mas algumas pessoas podem ganhar menos no início, justamente por essa clientela ainda não estar formada? Pode, gente. Se é o quê? Primeiro ano que seria isso? Primeiro ano. É o início da carreira 3, e 5 o que anos, dá 10 para anos, para eles terem imaginar uma assim, na ideia. progressão da carreira. Aham. É o 20 Eu mil, botaria do primeiro ano fazendo apenas isso, 10 mil, tá? certo. Eu vou fazer então tudo da dermatologia para ser uma coisa mais ampla, já que no início eu não tenho tantos clientes, porque a estética ela traz mais essa parte do particular, eu vou mesclar, tá bom? Então, de bate-pronto, mesclando, vai ficar por volta dos 20 mil mesmo, tá? Ali os primeiros anos, até que vá galgando uma cadeira mais importante dentro da sua especialidade e isso vai aumentando naturalmente o dividendo, tá? Aí 30, 40 e 50, e daí o céu é o limite, como o João já falou, porque a gente não coloca teto, né? Cada um vai ter
uma atuação aí que vai depender do seu esforço, do que escolheu, onde está inserido. Então, um dermatologista em Salvador vai ganhar um valor em um mesmo procedimento do que um dermatologista em São Paulo ou no sul do país, em outro local. Então, isso também importa. Nesse momento de você tomar uma decisão, não só da especialidade, você pode pensar também em qual ambiente você vai se inserir, né? Em qual estado da federação você se insere. É claro que muitas vezes isso não é uma escolha, porque como seres humanos, às vezes estamos atrelados a familiares, né? A situações sociais que nos prendem a uma determinada região. Mas se você é uma pessoa despreendida, então é bom que você procure entender qual mercado vai te dar um retorno financeiro melhor, né? Porque quem não quer? Se eu faço um botox aqui, eu ganho, vamos chutar assim, eu ganho 1.500. E se eu faço um botox em Santa Catarina, é o mesmo botox, eu estou fazendo o mesmo trabalho, é R$ 3.000. E aí, eu quero o quê? Vamos fazer uma situação hipotética assim. Eu vou até relembrar o exemplo da rádio. O radiologista maduro, digamos assim, ele dá uns 10, 15 anos de formado, ele já fez tudo que ele tinha que fazer de coisa e tal, já provavelmente já... Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, tá, gente? O Botox, eu dei esses valores hipotéticos e também nunca seriam valores que você ganha, porque como eu já falei, os produtos, né, são caros, daí quando você tira, não é esse que fica, tá? Não quero iludir ninguém. Mas, por exemplo, ó, um radiologista aí com uns 10, 15 anos, ele vai estar ali na casa ali dos 40, mais ou menos, 30, 40, né? Depende. Geralmente é isso. Na média, tem quem ganha mais, tem quem ganha menos. Um dermato maduro, assim, 10, 15 anos, você acha que é o quê? Essa casa aí também? Tá bem semelhante, viu, João? Então tá beleza. Porque o Tá cara bem tem que saber semelhante. isso, né? Poxa, vou começar com uns 20 aqui, mas daqui a um tempo eu vou estar um melhor. E ainda tem o detalhe, né? O rádio, ele tem meio que um teto ali. Por exemplo, por mais que eu trabalhe, a não ser que eu viva, não faça mais nada, mas eu tenho um teto ali de 50, 60, que eu não passo dele por tempo, né? Porque meu tempo produz uma coisa e não passa, a menos que eu vá empreender, que eu vou fazer outra coisa. Igual. Mas vocês se colocam no mercado de uma forma que talvez com o tempo vocês estão cobrando mais caro pelo mesmo procedimento. Não É ou tem não um é? teto também. Não necessariamente. Tem um teto também, porque você não vai conseguir, em um único dia, por mais eficiente que você seja na gestão do seu tempo, fazer 20 botox num dia, então não, você tem que preparar a seringa, você tem que higienizar, você tem que preparar o paciente, você tem que passar anestésico. Então tem um teto também. Você não pode fazer, eu gostaria de fazer 200 procedimentos no dia. Que louca que eu sou, robô? Não vou conseguir. Então, existe um teto. E a outra questão de cobrar mais caro para com isso aumentar o lucro. Também não necessariamente isso vai acontecer. Por quê? Você precisa cobrar um valor que seja possível, né? A sua população consiga pagar, senão você também não terá nada, né? Nem mais e nem menos. E também você tem flutuações dos produtos. Então, o que às vezes acontece é que no passar dos anos, os produtos ficam mais caros, é verdade. Então, assim, o que eu já ganhei em determinados procedimentos no passado, hoje eu ganho menos porque os produtos ficaram mais caros. Entendi. Como é No o... meu país, tá? No meu país, eu tô falando do Brasil. Então, variações políticas, o dinheiro perde valor, os produtos são importados, eles vêm taxados, tudo muda. Então, de repente, eu estou aqui com 10, 15 anos de profissão e um procedimento que eu fazia no passado, agora eu posso ganhar menos do que eu fazia no passado. Então, por isso também os preços eles precisam ser reajustados. Você cobrava, doutora Isabela, R$ 1.000 num Botox no passado, hoje é 1.500, mas óbvio. Claro, produto porque mais a caro. economia vai mudar, o valor do produto vai mudar, tudo vai mudar, né? Preço de funcionário, tudo vai mudar. Então, valores precisam ser reajustados. Mas isso quer dizer que eu estou ganhando mais? Às vezes eu estou até ganhando menos. Verdade. Foi Isa, ótimo isso, porque eu acho que muita gente não tem essa visão da dermato, né, João? Eu gostei, eu achei que gostei muito. Hoje foi um dos melhores. Tomara que muita gente assista. A Muito gente veio bom. para falar a verdade, né? Não, É tem que ter, aquele até corte porque certo, Tramontina. é, Tira, é, dis- é uma tira que especialidade é boa. marketing, não pode falar. É uma especialidade boa, mas as pessoas precisam conhecer onde elas estão se metendo. Você faria Isso. dermato de novo? Faria.
Pô, então eu também faria raio de novo, mas raio tem um monte de defeito, entendeu? Então, é isso, é só a gente abrir o jogo com a galera para eles poderem tomar decisão mais conscientes, isso evita frustração. Porque o que Evita acontece? frustração. Olha, quem tem muito medo de crítica, ou quem é muito inseguro, pode fazer dermatologia, parte da patologia, da clínica, mas eu desaconselho que faça parte da estética, Boa porque sugestão. você vai precisar de uma mente mais trabalhada nessa questão da segurança, para que você, de repente, ouça assim, ah, doutora, esse tratamento não queria dessa forma, tá? E ter também a habilidade de fazer o processo contrário, tá? Então, se você não gostou dessa forma, não se preocupe, porque vamos fazer como você quer. Claro que dentro que esteja num padrão de normalidade, né? Não vou fazer um bocão enorme, porque é uma coisa que eu não concordo, mas se a paciente acha que aquela boca ficou muito pequenininha e não era aquilo que ela tinha pensado, tá bom. Então vamos negociar e dentro dessa negociação vamos achar um caminho do meio que você goste e que eu também esteja satisfeita de assinar, né? De ter essa assinatura e que todos estejam bem com isso. Por outro lado, também, se você tem muito medo de complicação, né? Ah, eu não sei como agir se algo ocorrer alheio à minha vontade, à minha técnica, à minha perícia, à minha preocupação, eu vou me desesperar e não sei o que fazer. Então, não faça também esse tipo de especialidade, porque há sim o risco de que algo fuja ali do controle e você, e tão somente você vai precisar, com seus conhecimentos, com a sua calma, com a sua, né, tranquilidade, desfazer aquele problema, né? Ter ali uma solução daquela complicação e, claro, também humildade, porque muitas vezes, se não for possível que aquela complicação seja resolvida com a sua expertise somente, que você tenha a humildade de chamar um colega que te ajude nisso, tá? Isso não é demérito nenhum. Tanto eu já auxiliei colegas, como também já pedi auxílio de colegas. E foi muito positivo, foi muito bom. Show. Pô, Isa, Adorei. obrigado. E se Amei precisar também. melhorar ainda na sua formação, você faça os cursos da Isa lá em Sim. Salvador. Eu recomendo Com também, certeza, viu? contem comigo. Manda Olha, bem. os meus alunos e as minhas alunas se tornam verdadeiros amigos, viu? É verdade mesmo. Então, eu tenho algumas alunas que fizeram cursos aí, logo quando eu estava começando, tem uns 2 anos e pouco, e que até hoje são amigas, mandam mensagem, às vezes, quando eu consigo, eu respondo alguma coisa. Claro que, assim, vamos supor, a pessoa fez um curso há 2 anos atrás, eu não tenho obrigação nenhuma, né, de responder, mas a pessoa me mandou ali uma dúvida, ou me ajuda, é um help, aconteceu isso, e se eu tenho condição, eu respondo, eu dou o auxílio, então é uma troca muito, muito bacana, eu gosto muito de ensinar, foi uma coisa que eu descobri nesse processo aí ao longo desses últimos anos, e para mim é muito satisfatório, eu gosto muito. Show de bola. Isa, obrigado. Cela, obrigado também. Obrigada, Isa, foi ótimo.